Fala galerinha do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias Marinho. Vamos para o slide, vamos conferir o tema da nossa aula de hoje? Galerinha, como vocês podem conferir na tela já de vocês, está aí o tema concordância verbal. Nós tivemos praticamente um mês inteiro, né, falando sobre o verbo. Pensei que se livrou? Não se livrou não, hein? Ainda tem um pouquinho de verbo ainda em relação ao tema de hoje. Lógico, a gente não vai ficar olhando para a estrutura do verbo, a função dele apenas. Nós vamos observar o verbo dentro de uma estrutura sintática. Como assim, professor? O verbo dentro da frase, só isso que nós vamos analisar. E essa palavra concordância aí, o que ela tem a ver, professor? Calma, rapaz. Vamos gradualmente, né? Aos poucos, aprendendo o assunto de hoje. Galera, texto 1 aqui, hino nacional. Quem de vocês já ouviu o hino nacional? Tenho certeza que já ouviram. Não ouviu, não? Pois toca aí, DJ, o hino nacional pra gente. Pronto, tenho certeza que pelo menos no jogo da seleção brasileira você já ouviu o hino nacional. E o hino nacional, nesse caso, é o brasileiro, né? E nacional tem também de outros países, como por exemplo, o hino nacional da Argentina. Vamos ver como é que é o hino nacional da Argentina. Toca aí novamente, agora da Argentina. A minha vida é do Messi, meu coração é do Messi, o meu caminho é do Messi. Brincadeira, meu povo, esse não é o hino nacional da Argentina de verdade, né? Mas se bem que para os argentinos é Deus no céu, Messi na terra. Ou até Messi no céu, enfim, deixa quieto essa questão aí, né? E alguns brasileiros também são muito fãs do Messi, né? Eu sou também. Enfim, mas o que tem a ver o hino nacional, professor? O que você está colocando esses vídeos aí? O que tem a ver com concordância verbal? Vocês já repararam na letra do hino nacional nos dois primeiros versos, praticamente? Que diz o seguinte, né? A letra de Francisco Manuel da Silva. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. A pergunta que eu faço a vocês é: quem ouviram? O hino nacional diz isso bem no início, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Mas quem foi estes seres, né, que ouviram? O que foi? Como é assim, né? Ouviram, já começa assim, ouviram. O que tem a ver isso? Eu me perguntava muito, né, no início. Eu lembro quando eu era mais novo, eu ficava, ouviram. Meu Deus, qual é o sentido desse hino aí nacional? O que tem a ver tudo isso aí? Ouviram do Ipiranga? Não estou entendendo nada, não entendi nada da frase. Com o tempo, né, com as aulas de língua portuguesa e principalmente com a concordância verbal, eu descobri quem foi que ouviram, certo? E você vai descobrir comigo também quem foi que ouviram. Ok? Vamos analisar isso a fundo. Prestem atenção, tem até um quadro de Benedito Calixto que mostra um momento, né? Dizem que não é verdade, que não foi desse jeito aí não, né? Fica aí para o professor de história de vocês explicar essa parada aí para vocês, né? Mas o que interessa é que esse cara pintou esse quadro dizendo que a independência, a proclamação da independência da República, que tornou o nosso país Brasil, né? Independente de Portugal, foi desse jeito aí que está pintado, né? Dom Pedro I aí, o imperador, vou até fazer aqui uma setinha para ele, para vocês observarem o imperador aí, com sua espada ao alto, né? Gritou independência ou morte, né? E os seus soldados também, né? E o exército brasileiro reunido, o exército dele, por isso até no hino nacional teve essa questão do exército que eu mostrei no início, né? Que é uma coisa bem patriótica, né? Um símbolo de patriotismo, o hino nacional. E o exército também exaltado, né? Gritaram, né? Independência ou morte, né? Alegre, aquele grito, né? Uhul, como faz o nordestino. Enfim, não, foi ali próximo do Rio de Janeiro. Sim, o que acontece? Quem estava presenciando não era pessoa, né? Mas na realidade era algo ali figurativo. Era próximo do rio Ipiranga. Tá aqui, olha só na imagem, um riozinho Ipiranga.
Então, tá aqui o rio Ipiranga, ok? Rio Ipiranga. Fosse aqui em Teresina, seria ou Puti ou Parnaíba, né? Mas, enfim. Então, próximo ao rio, né, eles estavam ali bradando, dando grito de independência. E aí, segundo o autor do hino, né, da letra do hino, ele teve essa criatividade. Quem foi que ouviram? As margens do rio Ipiranga. Ele faz até uma personificação. Quem lembra aí de figura de linguagem vai saber muito bem desvendar isso, né? Ele está dizendo o seguinte: as margens do rio, porque foi próximo às margens, está aqui, as margens do rio, né? Que são aqui as beiradas, né, do rio, a gente pode chamar assim, as beiradas do rio. Então, essas margens do rio Ipiranga, né, foi que ouviram, que presenciaram esse ato aí do imperador, segundo o que se conta a história, né? Essa história mais tradicional. Tem gente que diz que é de outro jeito, mas é como eu já falei, professor de história que vai resolver essa parada aí com vocês. Então, quem ouviram na realidade foram as margens do rio Ipiranga. Foram essas margens que estavam ouvindo este grito, né, do imperador Dom Pedro, junto com o seu exército, né, declarando a independência. Agora o Brasil é livre, né? O Brasil não depende mais da metrópole Portugal, o Brasil está independente, né? Então, grito de independência. É o que você espera. Você fica, quando eu tiver meus 18 anos, eu vou ser independente dos meus pais, eu não vou mais depender deles. Só que não, né? Chega nos 18 anos, você descobre, meu Deus, nos 20 ainda pior. Nos 25 você pensa, rapaz, esse negócio de independência dos pais é uma coisa a se pensar. Enfim, mas deixa você experimentar isso também. Então, gente, a frase também, ela sofre uma inversão sintática. Se a gente fosse escrever, pedindo licença aí ao autor da letra do hino, né? A gente fosse reescrever ela como é a ordem direta das frases, a gente ia fazer assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, as margens é o sujeito, né? As margens plácidas do Ipiranga. Nós podemos destacar tudo isso aqui como sujeito. E foi elas que ouviram, né? Professor, mas as margens não têm ouvido. Mas é o que eu estou te dizendo, por elas estarem próximas, é como se elas presenciassem o ato. É uma personificação. E o que foi que elas ouviram? O brado retumbante, ou seja, o grito. Brado é grito, né? Um grito muito alvoroçado, né? Retumbante, esse grito que termina dando emoção às pessoas, certo? E quem foi que gritou? Esse povo heróico aqui, né? Tinha um povo heróico, ok? Que era representado aí pelos soldados nobres, né? Que estavam próximos ali a Dom Pedro I, todos gritando ali pela independência. E as margens plácidas do Ipiranga foi que ouviram. Ou seja, pela concordância verbal, eu sei que eu ainda não cheguei lá no suprassumo do assunto, mas veja só. Nós observamos que o verbo ele está em terceira pessoa do plural, ouviram, ou seja, eles ouviram. Ou esse verbo seria impessoal, aliás, teria sujeito indeterminado, né? No caso, a gente não ia saber quem foi que ouviram, mas não é o caso aqui. Ou ele teria que se referir às margens plácidas. Por quê? Porque o único substantivo, né, margens, esse núcleo aqui, ó, margens, é o único substantivo no plural. Veja que povo está no singular, e brado também está no singular. Ipiranga também no singular. Então, gente, o único substantivo no plural é margens. Pela concordância verbal, só por ela, não precisava nem fazer essa reviravolta histórica que eu fiz aqui não, com o quadro, certo? Só por ela você já poderia depreender. Professor, margens aí é que concorda com ouviram. A possibilidade é essa. Essa é a possibilidade. Agora vamos analisar o contexto. Aí sim, é o que eu já fiz agora há pouco com vocês, ok? Então foram as margens plácidas do Ipiranga que ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Seria melhor reescrito assim, para formalidade, gente. É claro que para a letra, né, uma musicalidade é melhor da forma invertida, como o autor fez, né? O original. Belezinha? Então vamos agora destrinchar esse assunto, né, de concordância verbal. Veja como ela é importante. Aqui eu estou mostrando só a importância dela. Vamos destrinchar. Galera, concordância verbal é a relação entre verbo, vocês já estudaram muito verbo, estão fresquinhos, hein?
sobre verbo. E sujeito ou substantivo, né? Muitas vezes o sujeito é um substantivo, ok? Então tem que haver essa relação entre verbo e sujeito. Se o sujeito está em primeira pessoa, o verbo também tem que estar em primeira pessoa. Se é do singular, tem que estar no singular. Se é no plural, tem que estar no plural. E assim também outras coisas vão acompanhar. Até gênero, viu? Gênero. Só lembrar que gênero para gramática, gênero para a gramática é o quê? Masculino e feminino. Então, até no gênero você vai observar que o verbo acompanha também o sujeito. E eu vou provar isso para vocês. Então, olha o exemplo aqui, né? Que é o do próprio hino, que a gente reescreveu, né? Colocando a frase na ordem direta. Nós observamos aí as margens plácidas do Ipiranga. E aí, como nós temos o núcleo margens, né? A gente pode botar um N de núcleo. Vai concordar com o quê? Com o verbo. Então, nós temos aqui, ó, o verbo e nós temos aqui o núcleo do sujeito, né, o substantivo. Ok? Então, tem que haver essa concordância. Se não tivesse aí, ouviu, aí, meu amigão, a gente poderia dizer que não eram as margens plácidas. Poderia ser o povo, mas não faz sentido pelo contexto e não faz sentido até pelo que a frase diz. A gente ia dizer o quê? O sujeito é indeterminado. Por quê? Porque não há nenhuma palavra que possa concordar com o verbo. Ok? E faça sentido também. Não é meramente concordar, tem que fazer sentido, né? A frase. Regra geral. A regra geral de concordância verbal é que o verbo concorda com o sujeito, né? Ou melhor dizendo, especificando já para vocês, o núcleo do sujeito, a informação principal, certo? Informação principal do sujeito, ok? Sujeito é o assunto, é do que eu estou falando. Então, veja só no exemplo aqui, nesse primeiro exemplo, exemplo 1. A margem do rio é plácida. Professor, faz a hora que o senhor fala de plácido, e o que é isso aí, professor? Eu nem sei o que é. Plácido, gente, é algo calmo, tranquilo, quieto, né? O rio em si, né, como o rio, ele não tem uma corrente muito forte, o rio Ipiranga, no caso, né? As margens eram calmas, quietas, tranquilas, serenas, né? Então, plácido é isso, né? Algo tranquilo, ok? E ali é justamente até para fazer essa contraposição, né? O rio quieto, calmo, sereno e o povo lá gritando, eufórico, né? Alegre com a independência do Brasil. Segundo essa versão da história. Enfim, então a margem do rio é plácida. Observem que eu estou falando da margem do rio, ok? Esse é o meu sujeito, ok? Ficou meio aqui feio, né? Deixa eu dar uma apagada aqui, melhorar isso. Vamos puxar daqui para não ter mais erro. Pronto. A margem do rio é o meu sujeito. Então, você já observa SUJ de sujeito. E eu posso circular margem como núcleo, até porque eu estou falando dela. Não estou falando do rio em si. Eu estou falando da margem, é a informação principal, substancial aí. Então, veja só que quando eu tenho margem como núcleo, vocês vão observar o quê? Que quando se trata de um sujeito simples, nós temos que concordar com o núcleo, ok? Perdão, gente. Desculpa. A margem do rio é plácida. Então, nós observamos o quê? Sujeito simples, o núcleo deve estar no singular. Então, se o núcleo está no singular, o verbo também fica no singular. É o caso aqui do certo? Verbo no singular. Porque o meu núcleo está no singular. Mas se o meu núcleo do sujeito estiver no plural, aí eu já vou mudar o verbo. A configuração do verbo já vai se alterar. Observem aqui no exemplo 2. As margens do rio são plácidas. Novamente, sujeito, ok? E aqui, novamente, eu falo agora não só de uma margem, mas eu falo talvez das duas margens, né? E aí, no caso, eu tenho um núcleo no plural. O meu núcleo agora está no plural. Veja só a aparição até desse S, nesse morfema de plural. E agora eu vou mudar a configuração do verbo. Veja que ele, que estava no singular, foi para o plural. Ele acompanhou. Ok? Então, nesse caso, ok? Nesse caso, nós temos o quê? Núcleo do sujeito concordando com o verbo. E essa palavra concordância, gente, é justamente buscando isso, né? É como se fosse concordar, você acompanha a opinião de alguém quando você concorda, não é assim que você diz? Ah, eu concordo com
o A, não o B. Por exemplo, o fulano disse que gosta de chocolate, o outro disse que gosta, talvez, de sorvete. E aí você vai dizer assim, eu concordo com o que gosta de chocolate, não concordo com o que gosta de sorvete. Enfim, eu concordo com os dois, no meu caso. Mas, enfim, nós observamos aqui que o verbo ele vai concordar com o sujeito, certo? Há essa concordância aí mútua, né? Se muda a pessoa, se muda o número, nós vamos fazer esse acompanhamento. Foi o que aconteceu. No exemplo 1, estava no singular, verbo no singular. No exemplo 2, no plural, verbo no plural. A pessoa continua a mesma, né? Terceira pessoa, ok? Então, continua a mesma pessoa. Regra geral do sujeito composto. Nós temos aí, exemplo, o imperador e a imperatriz são medrosos. Pensa só um pouquinho aí, por que que o imperador e a imperatriz são medrosos? Pensa só um pouquinho, certo? Pode fechar até a tela aí para os alunos analisarem por que que o sujeito é composto. Pronto. Vamos aqui, eu quero que vocês talvez tentem, né, fazer uma diferenciação entre o exemplo dessa regra sujeito composto com a outra que o sujeito é simples. Galera, a diferença, nós vamos observar aqui, o imperador e a imperatriz são medrosos. Nós temos aqui o sujeito. Mas por que que ele é composto, professor? Agora nós temos mais de uma informação essencial. Nós temos duas nesse caso, mas pode ter até 3, 4, 5, por aí vai. Mas nós temos mais de uma informação essencial, ok? Nós temos aqui, nós estamos falando do imperador, que é o núcleo, vamos chamar de núcleo 1, e a imperatriz, o núcleo 2. Ou seja, nós temos dois núcleos. Quando nós temos mais de um núcleo no sujeito, a gente chama ele de sujeito composto, é esse caso aqui. Então, veja só que o que eu digo, eu não me refiro apenas ao imperador, mas também à imperatriz, certo? Eu não estou falando apenas do imperador, estou falando também da imperatriz junto. Nesse caso, eu tenho que considerar sujeito composto, beleza? E, gente, independentemente de singular ou plural, se o sujeito é composto, nesse caso, o meu verbo vai ficar no plural. Professor, mas imperador está no singular, imperatriz também está no singular. Mas são dois núcleos. Lembra da regra que quando é mais de um a gente já considera plural, né? Mais de um é plural. Um é simples, mais de um é plural, ok? Então, nós temos mais de um núcleo. Então, não importa se vai estar no singular os dois. Olha o exemplo aqui, o outro exemplo. O rei Eduardo e os seus soldados são corajosos. Nós estamos falando de quem? Do rei Eduardo e dos seus soldados. Sujeito composto. São dois núcleos. Porque eu falo do rei Eduardo, núcleo 1, e os seus soldados, núcleo 2. Ok? Ambos são corajosos. Não é só o rei e nem só os soldados. Tem muito rei por aí que é covarde, né? E os soldados é que são corajosos. Tem também o contrário, muito soldado covarde e o rei que é corajoso. E Eduardo, só aqui destacar, Eduardo é um aluno meu, certo? Fiz essa homenagem aqui a ele, a citação aqui do nome dele. Então, fica aí a homenagem a você, Eduardo, aí do Antilhão Ribeiro Soares, da escola. Beleza, então, observamos aqui, o rei Eduardo e os seus soldados são corajosos. Temos dois núcleos. Aqui nós observamos que soldados está no plural, mas Eduardo está no singular. Isso faz alguma diferença, professor? Não. O que importa é a quantidade de núcleos. Então, se eu tenho dois núcleos, ambos no plural, ou ambos no singular, ou um no plural e outro no singular e vice-versa, o verbo ele continua no plural. Professor, então quer dizer que se o sujeito é composto, é porque tem mais de um núcleo. E se tem mais de um núcleo, o verbo no plural. Exatamente. Na ordem direta, certo? Essa ordem aqui em que o sujeito aparece primeiro. Tem casos especiais, mas não é o caso da aula de hoje. Nós vamos focar na regra básica, na regra simples. E concordância em gênero, como eu já disse. Quando a gente fala de gênero na gramática, né, é sempre bom lembrar. Quando a gente fala de número na gramática, não é 1, 2, 3, 4, 5, não, né?
A não ser quando a gente está falando de numeral, que aí são as classes, né? Mas quando a gente fala de número na gramática, e ainda mais de concordância em número, a gente está falando de duas coisas, singular e plural. Número na gramática. E quando a gente fala de gênero, observem aqui comigo, gênero, nós estamos falando de masculino, certo? Esse C ficou aqui meio troncho, mas você acompanha o raciocínio. E feminino, beleza? Então, quando nós falamos de gênero, é masculino e feminino. E vocês vão observar que o verbo, por mais que seja a forma nominal, mas ainda é verbo. E aí ele acompanhou o gênero do substantivo, do núcleo do substantivo. O livro é meu sujeito, eu vou falar alguma coisa dele, né, do livro. Então, nós temos aqui o sujeito simples. Então, nós temos aí sujeito simples, um núcleo só. O livro foi anexado, ou seja, ele foi colocado junto com outra coisa, né? Anexado é quando eu coloco ele junto com outra coisa. Então, o livro foi anexado. Livro está aí no masculino. Então, veja só que o verbo aqui, ó, foi anexado, essa parte aqui, ó, anexado, esse ozinho aqui, certo? Ele representa o masculino, concordando junto com o livro. Veja que se eu mudar o núcleo, agora eu estou mudando também o sujeito, a foto, né? Foto já está no feminino. Olha o meu sujeito, eu vou falar da foto, certo? A fotografia. Fotografia está no feminino. E agora eu coloquei ela junto de outra coisa, certo? Então, vai ficar o quê? A foto foi anexada, certo? Então, veja que o azinho mudou, porque vai atender ao gênero do sujeito, certo? Foto. Ou melhor, do núcleo do sujeito. Ah, professor, então quer dizer que concordância verbal é só esse negócio aí? É, rapaz, não tem muita dificuldade não. Vamos a algumas adequações também, né? Concordância em relação à pessoa do verbo. Há muitos erros em relação à pessoa do verbo que a gente nem percebe do nosso dia a dia, né? Como vocês sabem, as pessoas do verbo só podem ser três: primeira, segunda e terceira pessoa. Aí pode ser do singular ou do plural. Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente usa um verbo que é de terceira pessoa para a primeira pessoa. É o caso do fui eu, né? Foi eu. Muitas vezes a gente diz, quem foi que fez isso? Foi eu. Não é foi eu, certo? Aqui nós temos uma inadequação. O correto é fui eu, ok? Até porque, pensa só numa frase mais estruturada. Se você for escrever numa frase mais estruturada, você vai colocar assim. Olha o exemplo. Você vai colocar eu fui culpado ou eu fui culpado. Claro, eu ouvi daí você respondendo, eu fui culpado. Coloquei até a lacunazinha para você preencher. Então você vai colocar eu fui culpado. Beleza, ótimo, excelente. É isso aí. Você está no caminho certo. Então, fui eu é que é correto. Beleza? É eu. Gente, o caso do é eu também é outro caso de inadequação. Se você apenas lembrar da conjugação, né, do verbo ser, esse é o verbo ser, você também pode recorrer à conjugação, né? Você vai dizer o quê? Eu sou, tu és, ele é. Ou seja, o verbo é, ele tem que concordar com ele. E nós observamos aqui, ó, o pronome. O pronome eu é de primeira pessoa, ou seja, qual era o verbo correto? Sou. Então, a resposta aí, né? Nem a resposta, a adequação a esse uso, né? É o sou eu, ok? Então, nós devemos observar isso de maneira atenta, né? Entre o foi eu e o é eu. Entre o é eu e o sou. Perdão, confundi, vamos aqui. A ziguezira, deu uma ziguezira. Entre o foi eu e o fui eu. Entre o é eu e o sou eu. Beleza? Como é que você vai dizer agora? Fui eu e sou eu. Aí vai depender da circunstância também, da situação. Aqui são casos isolados que eu coloquei como exemplo, ok? Para você fazer
essa análise. Belezinha, galera? Tá tranquilo? Então, o resumo desse assunto é bem fácil. É só você observar, lembrar de um assunto que está fresquinho na sua memória, de um assunto que está tranquilo, que é sobre verbo. Você identificou o verbo, que é a palavra que está conjugada, agora você vai olhar para a estrutura sintática, você vai olhar para a frase em que ele está acontecendo, certo? E na frase que ele está acontecendo, certamente vai ter um sujeito. Se não tiver sujeito, mais tranquilo ainda, não tem concordância. Se tiver sujeito, tem que haver concordância, e você vai analisar com quem é que ele concorda. Será se está feita a concordância, né? Há muitos casos de informalidade que não são incorretos, ok? Como, por exemplo, é uma informalidade, gente. Você não pode achar que é incorreto quando se escreve assim, nós vamos. No dia a dia, sem ser um texto monitorado, sem ser uma fala monitorada também, algo que você não precise, né, monitorar o seu uso gramatical, você não precisa fazer essa adequação. Nós vamos, todo mundo está entendendo que você vai para algum lugar, né? Não tem aquela velha expressão também, né? Vamos que vamos. Por que nós não usamos vamos que vamos, né? Não precisa, gente, é algo da coloquialidade, da informalidade, certo? Então você pode utilizar isso dessa maneira. O que interessa é você saber que há momentos, há situações que você pode utilizar o vamos que vamos e há situações que você deve utilizar o vamos que vamos, o nós vamos. Beleza? Você tem que saber que há essas duas formas de serem utilizadas. Não apenas achar que é uma forma ou outra forma. Beleza? Tá tranquilo? Galerinha? Então, gente, quando se trata de concordância verbal, nós vamos sempre lembrar de verbo. Não se assusta com esse nome concordância, como eu já disse bem no início da aula. Concordar é você se adequar, é você estar concordando com algo, estar acompanhando algo. Por exemplo, como eu já disse, quando alguém diz assim, vamos colocar chocolate branco e chocolate preto. Qual você concorda, né? Digamos, se o fulano A diz que gosta do chocolate preto e o fulano B diz que gosta do chocolate branco. E aí você diz, eu concordo com o fulano A, eu gosto de chocolate preto, não gosto de chocolate branco. Então, concordância, quando se coloca esse nome, não se assusta. É simplesmente estar acompanhando um ou outro. E no caso, o sujeito, ele acompanha o verbo e o verbo acompanha o sujeito. Aí é só lembrar o quê? Da pessoa, do número, do gênero, certo? Basta lembrar dessas coisas que fica bem tranquilo. Belezinha, galera? Tá tranquilo? Então, bons estudos, até a próxima aula aí. Valeu! Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade a este assunto. Mas antes, presta atenção nesse telefone, 4002-8922, certo? Professor de português que não vai dar PlayStation 3. Brincadeira, só por causa da minha camisa do PlayStation aí com vocês, não vai ter, viu? Como diz o professor Raimundo, um célebre, né? O salário, ó, eita, calma, Semeco, não vão me tirar daqui não, por favor, tô reclamando. Vamos para aula. Deixa de introdução, vamos para o slide agora, conferir as questões. Concordância verbal é o nosso assunto que nós estamos estudando e agora nós vamos para a prática, nós vamos praticar. Eu tenho certeza que vocês vão sair com o cérebro de vocês marombado, sabendo resolver esses casos simples de concordância, gente. Como eu também já disse até na aula passada, nós não estamos vendo os casos especiais. São muitos casos de concordância verbal, são diferenciados, e aí a gente ia passar assim, umas 5 aulas só para estudar todos eles. O que é interessante é vocês reconhecerem essa relação, que ela deve ser observada em algumas situações de uso da nossa língua. Situação de uso da língua, gente, é quando vocês estão usando a língua portuguesa, numa fala, num texto, ok?
Qualquer momento, numa conversa no WhatsApp, no comentário no Facebook, qualquer momento você está numa situação de uso da língua. E aí você tem a situação de uso da língua que você deve utilizar as regras de concordância e tem situações que não precisa utilizar. Beleza? Gente, eu tenho certeza que vocês estão com o material em mãos e vocês vão colocar na página 212 do livro. Corram rápido, se tu não tá com o livro em mãos, corre ligeiro, pega esse livro. Enquanto eu fico aqui falando, enrolando um pouquinho, viu? Para você pegar o livro, enrolando no bom sentido, viu, gente? É só para você correr aqui e eu já ir comentando as questões. Pegou o livro? Tá com ele em mãos? Página 212. Tô segurando a onda para ti, rapaz, para tu colocar na página rápido. Se tu tava desatento, não tava com o livro, tô aqui segurando essa onda. Ótimo, página 212. Agora você vai localizar a questão de número 4. Questão de número 4, página 212. Viu só? Pronto? Todo mundo no ponto? Todo mundo preparado? Pois vamos que vamos. Certo? Ou vamos que vamos. Pode ser um ou outro. Leia esta tira de Calvin e compare as falas dos 2 últimos quadrinhos. Galerinha, eu vou dar o zoom para ficar ainda melhor, mais perfeita a nossa visualização. Então vamos aqui para o zoom, ok? Então o Calvin ou Kelvin, né? Tem alguns que chamam de Kelvin, eu chamo Calvin. Estou aportuguesando. E o Calvin diz para o Harold, né? O papai não acreditou que nós fomos ao Jurássico e tiramos fotos de dinossauros de verdade. Ele disse que nós botamos meus dinossauros de brinquedo no jardim e tiramos fotos deles. Ele disse que nosso plano para enriquecer rápido não vai funcionar. Ele disse que se nós realmente quisermos dinheiro, ele nos dá R$1 para tirar o mato da calçada. Só R$1? É claro que eu disse para ele que a gente não precisa de dinheiro tanto assim. Então veja só o Calvin, pelo que a gente dá para entender, né? E do contexto, o que o Calvin fez? Pegou os brinquedinhos dele, né, de dinossauro. Você já teve? Eu já tive bastante, né? Aqueles dinossauros em miniatura, lógico que são brinquedos, certo? E aí ele teve uma ideia excelente. Ele colocou lá no mato, lá na calçada, e tirou fotos bem aproximadas, né? E aí ficou dizendo para o pai dele que eram fotos reais, né? De dinossauros também reais. Ou seja, compre a foto, né? Ele queria vender essas fotos como se fossem dinossauros reais e lucrar muito, ganhar muito dinheiro. O pai dele não caiu nessa, né? Disse, rapaz, vai lá capinar a calçada, tira o mato. E ele falou, não, pensando bem, não quero mais dinheiro não, né? O Calvin, ele sempre tem essas espertezas aí. Tem aqui também o vocabulário, né? Jurássico é o período geológico da Terra durante o qual predominavam répteis como os dinossauros, né? E aí, no primeiro quadrinho, ele diz, o Calvin, que meio que talvez por uma máquina do tempo, né, eles foram até esse período, né, Jurássico. O período em que os dinossauros habitaram a Terra é chamado de período Jurássico, né? E aí, várias vertentes, né? A vertente que é mais famosa pra gente é que um asteroide colidiu com a Terra e matou todos os dinossauros. E agora nós não temos dinossauros convivendo com a gente, exceto nos filmes do Steven Spielberg, né? Eu li também num desses sites de Você Sabia que o homem ele está tentando, né, talvez fazer novos dinossauros, mas os filmes do Spielberg já estão dizendo aí que a ideia não é muito boa não, viu? O negócio de dinossauro junto com a humanidade não funciona muito bem não. Mas vamos para o que a questão pede. Letra A. Calvin muda de ideia em relação à vontade de enriquecer. Explique por quê. Para quem estava atento ao que eu disse já no início, quando eu estava analisando a tirinha, né, nós observamos que quando o pai dele disse, olha, vender foto de dinossauro não dá certo, porque aí tu tá me enganando, não é dinossauro de verdade. Vai capinar o mato, vai tirar o mato da calçada, que é melhor. E aí o Calvin vai e diz, não quero mais dinheiro não. Ele queria vender foto, era o meio mais fácil de ganhar dinheiro. Mas capinando, tirando o mato da calçada é o meio mais difícil. Ele não quis saber, desistiu de ganhar dinheiro. Então a resposta é por esse caminho aí. Vamos conferir como eu coloquei aqui? Tá aí a letra A. Porque tirar o mato da calçada parece dar muito trabalho. Então esse é o ponto de vista de Calvin, né? Porque que ele não quer ganhar dinheiro tirando o mato da calçada. É uma ideia mais simples, mais prática, mais eficaz, mas dá mais trabalho, né? No sentido
de ele fazer esse invencionismo todo com os dinossauros. B. Agora B, nós vamos entrar no assunto de concordância verbal. No terceiro quadrinho, Calvin usa o pronome nós para se referir a ele e a Haroldo. No quarto, a expressão a gente, e isso traz modificações... Perdão, gente, vamos voltar aqui. No terceiro quadrinho, Calvin usa o pronome nós para se referir a ele e a Haroldo. No quarto, a expressão a gente, isso traz modificações na concordância. Explique. Se vocês observarem, no terceiro quadrinho, o Calvin ele utilizou o nós. E já no quarto quadrinho e último, ele já utilizou o agente, certo? E agente separado, ok? Esse agente separado aqui, deixa eu até tirar essa listra aqui que eu fiz, esse destaque. Esse agente separado, ele é igual ao nós. No sentido, por quê? Porque o agente se refere à primeira pessoa do plural. É eu mais alguém, certo? Ok? Nós. O nós, sempre que você utilizar o nós, você vai incluir você, mais alguém, ou então mais outras várias pessoas, né, no caso. Então, esse agente separado, ele é igual ao nós. E o agente junto, vocês já sabem, né? O agente junto, ele é para se referir a alguém que está agindo, que realiza alguma ação, alguém que tem, né, determinada ação em prol, né? Em favor dele, ele realiza isso, né? Aí tem também até as designações para alguns ofícios, né? Agente penitenciário, ok? Agente de saúde. Então nós temos até essas designações também. E aí tudo é o agente junto. Aí ele pergunta, isso traz modificações na concordância? Vamos observar lá no quadrinho. Vamos fazer essa observação de perto. Veja que quando ele utilizou nós, ele fala assim, ele disse que se nós realmente quisermos dinheiro, ele nos dá R$1. Nós quisermos, essa aqui é a relação entre o nós e o verbo quisermos, ok? Aí no outro quadrinho, no quarto, ele diz assim, é claro que eu disse para ele que a gente não precisa. Professor, se o agente equivale ao nós, por que que não é a gente não precisamos? Ou então, por que que nós realmente queríamos, né? Então, por que que não é dessa forma? Então, não houve... tem essa mudança, mas não são equivalentes? São equivalentes no entendimento, gente. Mas na hora de concordar, no plano sintático, na hora de escrever, o agente em si, ele permanece no singular. A ideia dele, o entendimento, certo? A gente, ok? Dá um entendimento de nós, eu mais alguém. Mas a palavra em si, ela está no singular. É como a palavra povo. Deixa eu tirar aqui o zoom e eu vou escrever aqui em cima, presta atenção. Quando a gente escreve assim, o povo gritou, certo? Deixa eu colocar aqui o ponto. Deixa eu colocar aqui o O em maiúsculo para melhorar. É uma frase, início de frase a gente utiliza maiúsculo. O povo gritou. Por que que não é o povo gritaram? Já que povo significa muitas pessoas. Porque nós consideramos a palavra tal como ela é. Povo está no singular, então o verbo também fica no singular. O povo gritou. É o caso do agente. O agente, ele vai pedir o verbo no singular. Há uma concordância, né? É com a terceira pessoa. A gente não precisa e não é a gente não precisamos. Dependendo da situação, gente, se for uma situação em que você não, uma situação mais monitorada, em que você não pode abrir mão tanto da formalidade, você não vai escrever ou falar a gente precisamos. Você vai escrever e falar a gente precisa. Esta situação requer a aplicação, ok, do verbo corretamente. Até numa situação bem coloquial mesmo, ainda requer, porque se trata de uma concordância que está encaixada. Então, se trata de uma concordância que é comum. Não se trata de uma redundância de sentido ou outro. Se trata de uma concordância que está encaixada. Ok? Então, traz modificações? A pergunta primeiro. Traz modificações da concordância? Sim. E explique. Então, tá aqui, ó.
Sim, pois a expressão agente, embora substitua o pronome nós, concorda em terceira pessoa do singular. Então, é isso que eu acabei de dizer. O agente ele equivale ao nós. Eu posso substituir o nós pelo agente. No entanto, o verbo agora vai ficar como se fosse em terceira pessoa do singular. Ou seja, ele vai concordar como se fosse o ele. Ele não precisa, mas na realidade nós estamos utilizando o agente. Deu para entender? Então, o agente equivale ao nós, mas concorda com o verbo como se fosse em terceira pessoa do singular, o ele. Ah, professor, então é o seguinte, toda vez que eu usar o agente, eu penso no verbo relacionado ao ele. É isso aí, rapaz. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar no verbo ir. Você disse que quando eu utilizo o ir, né, relacionado ao nós, fica assim, nós vamos. Isso, nós vamos, ok. Se eu colocar no lugar do nós, eu colocar o agente, eu já não vou escrever a gente vamos. Deixa eu melhorar aqui esse T. Então, eu já não vou preferir pelo a gente vamos, ok? Porque a concordância correta e adequada é com a terceira pessoa do singular. E agora é só pensar, como é que fica o verbo ir na terceira pessoa do singular? Ele vai. Ah, professor, então não é a gente vamos, é a gente vai, já que concorda com a terceira pessoa. Exatamente. Então vai ficar dessa forma aqui. A gente vai. Pronto. Tá resumido essa parte aí do conteúdo. Vamos para a quinta questão do livro agora? Leia esta outra tira. Para quem prestou bastante atenção, para quem focou, certo? No finalzinho da aula passada, naquelas questões de adequações, vai matar essa questão brincando. E aqui nós já temos o menino maluquinho, Ziraldo, ok? Que o Ziraldo é justamente o autor desse quadrinho. No caso aqui nós temos uma tirinha. Nós observamos aí a personagem, a menina dizendo, ai, um bandido. Aí ele, calma, é eu, o maluquinho. De agora em diante, eu era um fora da lei. Quer dizer, fora da lei gramatical. E nós observamos que o maluquinho, ele mesmo está refletindo nessa tirinha sobre um erro gramatical que ele cometeu, né? Ele não atendeu uma regra gramatical. Eu estou chamando um erro um desvio. Vamos colocar assim, um desvio gramatical que ele não atendeu. Então, letra A, de acordo com o que vimos até agora na fala, é eu, o maluquinho, a concordância verbal está de acordo com a norma padrão? Explique sua resposta no caderno. Tenho certeza que vocês estão fazendo aí, né? Eu nem cobro isso. Na minha cabeça aqui, vocês estão tudo atento, anotando tudo. Na minha cabeça, não sei na realidade. Mas vamos aqui. É eu. Está correto? Para quem lembra do verbo ser, né? Como eu disse, eu sou, tu és, ele é. O eu precisa, né? Ele chama, ele concorda com o verbo ser conjugado com sou. Eu sou. Ou seja, o correto seria o maluquinho falar sou eu, não é eu. Então veja só como ajudou aquela dica que eu dei na aula passada. Então não está correto, não está de acordo com a norma padrão. Por quê? E aí a explicação é justamente essa, né? Porque o verbo é, ele concorda com a terceira pessoa. Para concordar com a primeira pessoa, nós teríamos que utilizar o sou. Deixa eu colocar aqui a resposta para você conferir. Então, olha só, está correto? Está de acordo com a norma padrão? Não, porque deveria concordar com a primeira pessoa do singular. Como é que ia ficar? Sou eu. Tá aí para você conferir, de boa, tranquilo. Pronto, pode anotar aí, belezinha. Fechou? A gente pode ir para a letra B? Pronto, obrigado. Porque maluquinho, no último quadrinho, afirma que é um fora da lei gramatical. Por que ele está dizendo que são fora da lei gramatical? Como a gente está falando de concordância verbal é um assunto que tem muitas regras gramaticais. E regras, quando se fala de regras, a gente tem que buscar atendê-las, né? Em determinados lugares. Uma regra da escola, às vezes não é preciso eu utilizar dentro da minha casa. Uma regra de dentro da minha casa, talvez não precise utilizar na escola. Assim também é com a língua. A língua portuguesa tem regras que em alguns textos você vai utilizar, em outros não vai utilizar. Que em algumas situações de fala você vai utilizar, em outras situações você não vai utilizar. Mas
Quando você não utiliza, quando era para utilizar, você está infringindo as regras, né? Como se fosse infringindo as leis. Você está não atendendo essas regras. E é isso que o maluquinho faz. Ele entende que ele utilizou o eu de forma incorreta para a norma padrão. E aí ele vai e continua. Eu sou agora um fora da lei. Mas quer dizer, um fora da lei gramatical, porque ele está descumprindo a lei gramatical. Não é a lei, talvez, né, de convivência entre as pessoas. Então veja a resposta aí. Porque ele sabe que essa estrutura sintática não atende às regras gramaticais. Essa estrutura sintática não atende às regras gramaticais, certo? Qual é a adequada? Sou eu. É estrutura sintática? É, professor. Por quê? Isso, estrutura sintática, gente, é a estrutura de uma frase. Então nós temos o quê? Verbo mais sujeito. E se o sujeito aí, no caso, é o pronome eu, né? O verbo ele deve ficar sou. Como está invertido, fica sou eu. Ponto. Só isso, tá vendo? Só foi a inversão aí. Tá o verbo primeiro, depois o pronome eu. Certo? Sujeito. Belezinha? Fechou? Pronto. Vamos aqui para a questão 1, a questão elaborada por mim. Contexto agora, o gênero textual que vocês estão aprendendo durante este período, né? Ali do livro, como não tinha textos de relato de viagem, né? Agora eu peguei o texto e eu elaborei a questão. O texto é do livro e a questão é elaborada por mim. Então vamos aqui analisar, ler o texto. Vou colocar aqui o zoom para você fazer a leitura do texto tranquilamente. Aí da sua telinha da TV. Pronto. O trecho a seguir faz parte de um relato do diário de bordo que a família Schurman mantém na internet. Leio para responder as questões a seguir. E vai ser as questões mesmo, né? São duas questões sobre o mesmo texto. Nesses 2 anos de expedição, tivemos muitos momentos de ficar sem fôlego, de tantas experiências lindas que vivenciamos, de desafios que passamos e de muitas saudades de quem amamos. Eu tinha me esquecido como foi de tirar fôlego chegar em Xangai, com milhares de barcos, navios e chatas cruzando nosso caminho no rio para redescobrir o grande almirante Zheng He, o venerado herói das grandes navegações chinesas. A China, inspiração de nossa expedição, mostrou seu lado tradicional milenar e o que há de mais moderno em suas cidades de Xangai e Pequim. Em Bornéu, estar de frente com um orangotango e ver o olhar profundo desse animal, quase tão humano, foi uma experiência incrível. Na Indonésia, os cultos mais diferentes em um mesmo espaço nos levaram de mesquitas e templos budistas, hindus, em cerimônias milenares e muito espirituais. A travessia do Oceano Índico por 12 dias e 2.800 milhas foi a mais longa, a mais rápida e a mais difícil de todas. Com o mar de ondas de 3 até 5 metros e ventos fortíssimos, era difícil a vida a bordo. E aí nós observamos a família Schurman, né? Nós observamos que é um relato de viagem deles. É por isso que em muitos momentos o narrador do texto ele utiliza o nós, né? Nós tivemos muitos momentos de ficar sem fôlego, né? O nós não está aparente, mas ele está implícito, gente. Olha só, quando nós observamos aqui, ó, o verbo, como por exemplo nesse primeiro parágrafo, tivemos, né? Nós podemos fazer essa pergunta: quem tivemos? Nós tivemos muitos momentos de ficar felizes. No caso aí, né, a família, essa estrutura familiar, aí fica a sua imaginação, quem era tanto da família, né? Se tinha filho, como é que era formada essa estrutura familiar. Enfim, vamos observar o que a questão pede. Em qual trecho o verbo relaciona-se com o sujeito em primeira pessoa do singular? Ou seja, a questão quer o verbo, certo? Relacionando-se com o sujeito em primeira pessoa, ok? Do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? O pronome que representa a primeira pessoa do singular? Eu. Ok? Então, nós vamos buscar o verbo em que pode estar implícito ou até explícito no texto.
o verbo que se relaciona com o sujeito explícito ou implícito, mas que seja a primeira pessoa do singular, não do plural, do singular. Eu botei aqui sem um R, né? Do singular. Pronto. Então vamos na letra A. Eu acabei até de mostrar para vocês, né? Tivemos muitos momentos. Se nós observarmos aí, o sujeito ele está implícito. Porém, essa relação aqui, esse verbo, ele pede justamente o sujeito nós. É primeira pessoa? É. É do singular? Não, é do plural. Nós é a primeira pessoa do plural. Nós tivemos muitos momentos. Ok? Vamos ao segundo trecho. Experiências lindas que vivenciamos. Então está aqui o verbo. Esse verbo aqui, vivenciamos. Quando você for fazer análise, é só lembrar lá do hino, né, nacional brasileiro. Quem era o sujeito? A gente não sabia, né? Muitas vezes a gente não entende, mas pela concordância dá para descobrir. Vivenciamos é uma estrutura muito parecida com a do tivemos. Então, mais uma vez, vai ser observado o quê? Que o sujeito ele está implícito. Sujeito implícito para vivenciamos também é o nós. Que nós é como se tivesse aqui, ó. Nós vivenciamos. Isso aí, a gramática em si, ela já se explica. O próprio verbo, ele já aponta para a pessoa dele. Então, não precisa, às vezes, colocar, né, a pessoa, o pronome lá, explicitamente. Por quê? Porque o verbo já está mostrando quem é o pronome. É esse caso aqui. É primeira pessoa? É. É do singular? Não. Então, também não é a B. Tinha me esquecido. Letra C, gente, ela está se entregando. Por quê? O tinha, ele, tudo bem, o que o tinha, ele pode, eu até já revelei que é a C. Pronto. Mas por que que a gente pode ver que ela própria já se entrega? O próprio pronome oblíquo, olha só esse pronome oblíquo aqui, me, né? Esse pronome oblíquo aqui, ele é de primeira pessoa do singular. Ok? Próprio me. Ok? Você pode até achar assim, o verbo tinha, professor, tinha aí, pode se referir ao ele ou ao eu, né? Eu tinha, ele tinha. Verdade. Mas a gente pode conferir também no texto. Nunca esqueçam de recorrer ao texto. Eu não recorri nas primeiras frases porque estava bem óbvia. Certo? Mas olha aqui no texto. Eu tinha me esquecido. Pronto. Fechou. E a gente já sabe qual é o gabarito, né? Mostrou o seu lado tradicional milenar. A gente observa que essa estrutura verbal aqui mostrou, né? Com esse término aqui, nós vamos observar que justamente aponta para a terceira pessoa, né? Ele mostrou, ok? A terceira pessoa pode ser representada pelo pronome ele, ou então por alguma outra palavra que justamente vai ser a nossa terceira pessoa. No caso aqui é a China. A China, inspiração de nossa expedição, mostrou o seu lado tradicional. A China é de quem eu estou falando. Vocês já aprenderam isso muito bem. Quem está falando é o eu, primeira pessoa. Com quem está falando é o tu, segunda pessoa. E de quem está falando é o ele ou ela, terceira pessoa. A China, terceira pessoa, mostrou o seu lado tradicional. Então, nós temos aqui a terceira pessoa, já não é a primeira pessoa. Belezinha? Vamos agora para a segunda questão. É o mesmo texto, então nós vamos analisar a questão primeiro. Vamos olhar o comando da questão primeiro, o que que ela pede, para depois recorrermos a alguma parte do texto se necessário. No trecho, a travessia do Oceano Índico por 12 dias e 2.800 milhas foi a mais longa. O verbo em destaque relaciona-se com um substantivo, ou seja, ele já quer saber até o próprio substantivo, é como se fosse o núcleo do sujeito. Esse verbo aí foi, ele vai se relacionar com qual núcleo do sujeito? Galera, você já sabe que não é a primeira pessoa, a gente já aprendeu bem durante toda essa aula, né, que a primeira pessoa seria o quê? Eu fui, né? Eu fui. Meu Deus, de novo eu revelei. Pronto. Vou voltar, para quem não viu, Então vamos analisar aqui. O verbo foi, ele está em terceira pessoa. Ou seja, ele vai recorrer ao pronome ele ou ela, ou então alguma palavra, certo? Que está sendo aí falada, algum sujeito, algo que está sendo destacado, né? Ou seja, o que foi a mais longa? A mais longa foi esse daqui, o sujeito, nós vamos analisar. Foi a travessia do Oceano Índico.
por 12 dias e 2.800 milhas. Tudo isso daqui é o sujeito, beleza? Aí você não pode se empolgar e achar que tem que ter essa daqui na resposta, porque tem aluno que se empolga. Ah, mas não tem um sujeito desse jeito aqui. Veja que ele quer o substantivo, é como se ele estivesse dizendo assim, eu quero o núcleo do sujeito. Ele não quer todo o sujeito, ok? Ele quer só o núcleo. Aí você vai recorrer à informação mais importante do sujeito. Será essa informação mais importante é o Oceano Índico? Ou a travessia? Ou 12 dias? Ou milhas? Algumas coisas aqui também já ajudam. Veja que milhas está no plural. E o verbo foi está no singular. Plural, mas singular não concorda. Se não concorda, não pode ser milhas. 12 dias também está no plural, mais de um dia, certo? Se fosse um dia, a gente até podia concordar, né? Um dia foi, mas 12 dias, como é que seria o correto? 12 dias foram. Então, veja, eu não estou nem analisando a questão semântica. Eu não estou nem analisando a frase, né, semanticamente. Eu estou analisando simplesmente a questão sintática. Os elementos concordando ou não um com o outro. Qual seria o adequado aqui para 12 dias ou para milhas, né? A gente escrever foram, 12 dias foram, ou então 2.800 milhas foram, ok? Então veja que sem analisar, nem precisei analisar a questão semântica. Oceano Índico, aí sim, Oceano Índico já nos deixa a dúvida, né? Porque concorda com o verbo foi. O Oceano Índico foi, ok? Porém, agora entra a questão semântica. Já que a sintática não resolveu, nós vamos para a semântica. Porque travessia também dá para ser, né? Travessia foi, a travessia foi. Pronto. Então vai entrar a questão semântica. Ou seja, o que foi a mais longa? Recorrendo ao texto, observando, fica ainda mais nítido para você. Por que eu estou mostrando assim? Eu sei que eu já mostrei até a resposta sem querer, mas é interessante que você observe isso, porque na hora da prova, na hora da atividade, essas coisas parecem que somem, dá um branco. E aí é bom que você tem todo um aparato para analisar a frase. Você não fica preso a uma dica apenas, porque aqui a questão não é da dica, é você aprender como faz. Então veja só, quando a gente abre um parágrafo, a gente já abre falando mais ou menos do assunto dele. E o assunto desse parágrafo vai ser justamente a travessia do Oceano Índico por 12 dias e 2.800 milhas. Vai falar justamente sobre essa travessia toda aqui, certo? E o núcleo, a informação mais importante é travessia. Porque essa travessia, com essas características aqui, né, 12 dias e 2.800 milhas, e sendo deste oceano, poderia ser do Atlântico, poderia ser de qualquer outro oceano, do Pacífico, mas foi do Índico. Foi a mais longa, ou seja, veja que o texto está apontando tudo para travessia. Foi a mais longa, a mais rápida e a mais difícil de todas. Então, já que o texto aponta para travessia, nós temos aí também mais uma forma de resolver. Pela compreensão do texto, pelos elementos sintáticos, certo? Nós podemos resolver esse tipo de questão. Então, não precisa ficar preso apenas a uma regra ou outra. É lógico que em alguns momentos a regra ela vai ser essencial, ela vai ser a forma de você resolver, mas em outros momentos não. Então, Oceano Índico não. Oceano Índico é simplesmente o que foi atravessado, né? É simplesmente o que foi ali feito, né? É um local, da ideia do local que foi atravessado. Já a travessia é a informação mais importante e a quem é o substantivo a quem o verbo se relaciona, né? Então, a resposta correta, letra A. Belezinha, galera? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu! Olá, gente, tudo bem? E aí, salve, salve. Tá, epa, calma, se acalme aí. Eu não sou o professor Pinheiro, ok?
o professor que costumeiramente está aqui gravando aulas com vocês, batendo um papo com vocês, não sou. Ele teve um pequeno contratempo, não pôde estar aqui, mas eu estou aqui, né, professor JJ, para a gente conversar com vocês aí do 6º ano sobre história. E hoje a gente vai falar sobre uma temática que possivelmente vocês acham complicado, que é exatamente falar sobre a Igreja Católica, nos tempos medievais, etc., mas não tem nada de complicado. Hoje a gente vai desmistificar isso, vamos falar, debater e discutir sobre isso de uma forma bem tranquila, bem simples, ok? Então me acompanha aqui. Bom, se a gente for falar sobre a Igreja Católica, a gente logo pensa em duas questões. Uma sobre religião, ok? E a outra sobre como é que essas pessoas se comportam diante dessa religião. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, ok? A gente não vai falar sobre religião, a gente vai falar estritamente sobre um período em que uma determinada igreja, chamada católica, predominou. Quando a gente predominou, significa dizer que ela comandava todo esse sistema. O tema da nossa aula de hoje é a Igreja Católica, o papel da religião cristã, dos mosteiros e da cultura na Idade Média, ok? Quando a gente fala mosteiros, a gente está falando sobre aqueles locais onde, desde os tempos medievais, né, as pessoas eram formadas para se tornarem sacerdotes ou freiras, que a gente chama hoje. Naquele tempo a gente chamava de monges, ainda hoje a gente chama também, mas hoje a gente não tem esse hábito de chamar de monges. A gente chama mais de padres, sacerdotes, freiras, tá ok? Nossa habilidade, contextualizar a dinâmica da Igreja Católica e sua influência no período medieval. Então, olha só, a gente está falando sobre um período medieval e analisando a postura organizacional em meio ao seu papel social e cultural. Então, quando a gente fala em período medieval, a gente fala de um período médio, a gente chama até de Idade Média. Então, esse período medieval está localizado, se a gente for falar dentro da cronologia histórica de tempo, entre a história antiga e a história moderna, ok? Então tá aí o período medieval, tá bom? Mas também isso não é importante para a gente. Olha só para essa imagem, tá vendo aí? Eu trouxe para vocês a imagem, do lado de lá tem a imagem a logomarca de um filme chamado O Nome da Rosa, de um grande escritor chamado Umberto Eco, tá? E para começar, né, nada mais do que a gente contar uma pequena história desse filme, ok? Por isso que eu trouxe exatamente uma história de um filme para vocês. E vamos lá então. Guarda a pipoca aí. Bom, a sinopse do filme O Nome da Rosa é um filme da década de 80. Recomendo vocês assistirem. Está lá no YouTube para você baixar, ok? Você pode encontrar lá tranquilamente. E a sinopse do filme é a seguinte. Em 1327, então nós estamos falando do período da Idade Média, William de Baskerville, tá? Interpretado na época por um grande ator que já faleceu recentemente chamado Sean Connery, um monge franciscano e Addison von Melk, interpretado pelo Christian Slater. Então os dois chegam juntos, né? Ele é um monge, certo? Um monge da ordem dominicana e com o seu noviço. Naquela época era comum isso, né? Monges andarem com seus noviços, que eles chamavam de superiores. Chega a um remoto mosteiro no norte da Itália, ok? Bom, o que acontece? William de Baskerville começa a investigar o caso, que se mostra bastante intrigado, além dos mais religiosos acreditarem que é obra do demônio. Ou seja, o que acontece? No filme, acontece uma morte misteriosa dentro desse mosteiro. Ok? Dentro desse mosteiro. E ele, William de Baskerville, é convocado para poder investigar. Ele é um investigador, ok? Ele é um estudioso, é um filósofo, então ele vai investigar. Ele é recomendado, ele vai a mando da igreja, ok? William não partilha desta opinião, ou seja, de pensar que a morte foi provocada por alguma questão demoníaca, né? Naquela época era muito comum se acreditar nisso. Mas antes que ele conclua as investigações, Bernardo Guy, tá? Interpretado na época por Murray Abraham, o grande inquisidor chega no local e está pronto para torturar qualquer suspeito de heresia que tenha cometido assassinatos em nome do diabo. Ou seja, na Idade Média existia uma, que a gente chama de instituição, chamado, que naquela época, né,
era muito comum, chamado Inquisição. A Inquisição, gente, era uma forma, era formada por padres, né, geralmente monges, e a Inquisição era uma forma que a igreja encontrou para estar punindo aqueles que iam contra essas orientações da igreja. Então, por exemplo, nessa época, muita gente foi acusada de bruxaria, ok? Muita gente foi morta, assassinada por causa disso, que não tinha nada a ver com bruxaria, era apenas ciência. Então, a ciência nessa época, aqueles que tinham, né, essa questão da inclinação para a ciência, eram geralmente, se manifestassem, passavam pela Inquisição e eram mortos, geralmente mortos em fogueira, tá? Isso aconteceu, por exemplo, vários casos, e um dos casos mais famosos que a gente tem que não houve, né, não houve a questão da morte dele, foi Galileu Galilei, tá? Só que Galileu Galilei, por exatamente ter medo de ser morto pela igreja, pela Inquisição, ele se calou, tá? Mas isso é uma outra história, a gente aproveita talvez para contar depois. Bom, continuando, como não gosta de Baskerville, ele é inclinado a colocá-lo no topo da lista, ou seja, o inquisidor, dos que são diabolicamente influenciados. Esta batalha, junto com a guerra ideológica entre franciscanos e dominicanos, é travada enquanto o motivo dos assassinatos é lentamente solucionado. Quando ele fala aqui franciscanos, é porque o inquisidor, né, e os monges de onde um foi morto eram franciscanos, aquela ordem fundada por São Francisco de Assis. E o William de Baskerville, que é quem está investigando, é dominicano. Os dominicanos, nessa época, tinham uma característica de serem inclinados para a filosofia, para a teologia, tá? Para a ciência. A vida nos mosteiros, naquela época, era, além de ser dedicada a orações, meditação, disciplina corporal e etc., também era marcada pela divisão de tarefas do cotidiano, como trabalho na lavoura, o trabalho na cozinha, o asseio com as dependências do mosteiro, entre outros. Ou seja, gente, dentro de um mosteiro, e aí isso ainda hoje existe, tá? Pelo fato de que eles não saem muito, tem alguns mosteiros que são, inclusive, que a gente chama de clausura. Aqui em Teresina nós temos um, né? Mas o que acontece? Esses mosteiros era exatamente uma forma que os monges encontravam para que não tivesse nenhum contato com a população externa, tá? Então, lá eram enormes esses mosteiros, ó, a gente pode ver ali, e lá eles plantavam, tinham hortas, tudo que eles precisavam estava dentro do mosteiro, ok? Então, esses eram os mosteiros da época, que ainda existe ainda, até hoje ainda existe essa característica. Bom, o que acontece? Aqui nós temos um mosteiro, tá ok? Que é um mosteiro que fica na Itália, que é Sacra di San Michele. É um conjunto arquitetônico, gente, ele é feito em cima de uma colina. É uma coisa assim, esplendorosa de você ver como é que se construiu um templo desse, né? Isso aí é enorme isso aí, ok? Então isso é um mosteiro. Bom, falando sobre o filme, essa é a sinopse do filme, eu oriento que vocês assistam, ele é muito bom, tá bom? Dado com as cenazinhas que tem lá, mas dá para assistir. Então, é um filme muito bem elaborado e fala exatamente sobre a questão da Inquisição, mas também sobre como a igreja se manifestava, se posicionava na Idade Média. E também você vai falar lá sobre ciência, sobre filosofia, sobre o comportamento dos monges na época. Então, um filme de Umberto Eco muito bem feito. Recomendo, tá? Vá lá e assista depois da aula. Bom, falando sobre os mosteiros agora. A Sacra di San Michele é um monumento simbólico da região de Piemonte. As origens deste santuário são incertas devido também às muitas lendas relacionadas com a sua história. Ou seja, gente, um mosteiro como esse demorava anos para ser construído, tá? E foi construído a duras penas, porque era uma construção enorme, tá? Uma coisa monumental. Então, geralmente esses mosteiros, além de abrigar os monges, eles também eram uma forma, um tipo de construção que demorava aí anos, décadas para serem construídos. Bom, aqui nós temos uma imagem, olha para essa imagem aqui. Aqui nós temos de um lado
Santo Tomás de Aquino é uma imagem que retrata a iniciação, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ah, professor, mas quem é? Está muito confuso. Não, gente, olha, presta atenção. Santo Tomás de Aquino foi um dos grandes representantes da igreja na Idade Média, tá? Ele era filósofo, teólogo, foi um grande doutor da igreja, ele era extremamente estudioso e foi ele que basicamente deu todas as diretrizes para a Igreja Católica até o período moderno e até hoje. Até hoje a gente ainda tem princípios da Igreja Católica, ainda hoje, que são revestidos, né, vindo lá de Santo Tomás de Aquino. Ele escreveu livros, diversos livros, exatamente para que as pessoas pudessem ter essa noção, ok? E aqui você tem uma reprodução, você tem aqui uma imagem reprodutiva da época, né, da Idade Média. Lembrando que na Idade Média sempre os papas, que é a liderança maior da Igreja Católica, como os bispos, certo? Os cardeais, até mais ou menos lá os chamados, né, núncios provinciais, eles eram autoridades. Já os padres que viviam nas paróquias também eram autoridades, mas não tanto. Naquela época existia muita corrupção, existia a questão mesmo de muitas coisas, de certa forma, erradas. Por isso que até hoje a Igreja Católica se penaliza por isso, porque não existia essa coisa que existe hoje, né, de você estar tendo todos os princípios regrados dentro da igreja. Então, você tinha muito isso. Então, era muito comum, por exemplo, um padre de repente matar uma galinha e pegar o osso e dizer, né, na própria missa, na celebração, dizer que aquilo ali era uma indulgência, ou seja, é um osso sagrado vindo de um santo. E as pessoas, como as pessoas naquela época não tinham educação, não tinham cultura, certo? Eram basicamente pessoas que viviam ali à mercê da igreja, acreditavam e acabavam dando tudo que tinha para poder conseguir isso, essas chamadas bênçãos da igreja. Então era muito comum isso, ok? Bom, aí vem uma pergunta básica. Por que as decisões da Igreja Católica na Idade Média eram tão inquestionáveis? Ou seja, naquela época, o que era dito pela igreja, quando eu dito pela igreja, é dito pelos padres, pelos sacerdotes, pelos bispos, tá? Pelos cardeais, pelo Papa, de modo geral. Por que que essas decisões eram tão inquestionáveis? Ou seja, elas não poderiam ser questionadas. Então, por quê? Essa é uma pergunta básica, tá bom? E é uma pergunta que vai servir lá no final para o nosso desafio de casa. Calma aí que no final a gente explica. Tudo bem? Bom, olha para essa imagem aqui, ó. Os 4 doutores da igreja representavam com atributos os 4 evangelistas. Tá ok? E aí vem aquela história. Quem são os 4 evangelistas, né? Que está lá na Bíblia. E você tem lá, quem? Começando. Você tem Marcos, você tem Mateus, você tem João e você tem Lucas, ok? São os 4 evangelistas porque vem de evangelhos. Então está lá, bem simples, começa lá no Novo Testamento, na Bíblia. Então aqui você tem uma representação. Lembrando que na Idade Média, a Bíblia era um pré-requisito, era um livro primordial, ainda hoje é, mas naquela época era mais ainda. Ok? Mas somente os padres podiam ler. Sabe por quê? E aí tem uma curiosidade. Porque naquela época, tanto a missa, as celebrações, todas as celebrações, até o terço, que os católicos fazem muito hoje, como a Bíblia, era em latim, gente. Tá? Não era do jeito que a gente tem hoje. Ou seja, aqui no Brasil nós temos Bíblias escritas em português. Na Alemanha você tem Bíblias escritas em alemão. Nos Estados Unidos, em inglês. Não era. Então, somente os padres que tinham acesso a isso, poderiam, né, tinham a obrigação de falar a língua, tinham acesso. As pessoas comuns não tinham. Isso fazia com que os padres tivessem um grande poder sobre a população. Então, você, por exemplo, estava lá assistindo uma missa, o padre lá, né, falando em latim, Dominus vobisco, de costa, e o povo apenas repetia amém. Porque eles nem sabiam o que estava sendo dito. Era meramente uma forma de participar, ok? A Igreja Católica era grande responsável pelo pensamento social e cultural na época. Seu poder era tão grande que influenciava até a própria monarquia. Quando a gente fala monarquia, eram os reis que tinham o poder de Estado, né? A igreja tinha o poder religioso.
E a igreja, nessa época, até no poder político do Estado, também mandava. Nesta época, a igreja pregava para seus súditos, ou seja, a população de modo geral, oferecerem seus bens para conquistar a tão sonhada salvação, já que a vida terrena supostamente não valia de absolutamente nada. Então era uma troca, isso na Idade Média. Ok, as pessoas eram convencidas a venderem seus bens, darem para a igreja, ok? E a partir daí se prometia o quê? A salvação. Tudo bem? Aqui nós temos uma imagem, você tem lá a imagem, novamente, de um monge, São Tomás de Aquino, e aqui você tem a imagem de como era feita na época, né? Essas celebrações. Aqui é a reconstituição de um mosteiro. Olha lá. Isso aqui tudo é um mosteiro, gente, tá? E aqui você tem várias dependências. Então aqui eles faziam hortas, plantavam, cuidavam da lavoura. Os mortos, quando morria algum monge, era enterrado aí também, ok? Então, basicamente, eles não tinham diretamente nenhum contato com a população. Raramente, alguns tinham que sair para ir no mercado, comprar alguma coisa, mas geralmente era ali a vida no mosteiro, era uma vida monástica enclausurada. Quando eu falo enclausurada é porque eles não podiam sair. Cada mosteiro, com sua escola monástica, tornava-se um centro de vida religiosa e educacional. Bom, nos mosteiros, claro, eles estudavam, eles tinham horário para tudo, tá? Então, tinha um horário para acordar, tinha um horário para estudar, era muito estudo. Geralmente isso é uma coisa que dentro da Igreja Católica existia muito, a questão de primar, né, dar importância muito aos estudos. Só que naquela época, era proibido ler alguns livros. Por exemplo, os livros de Aristóteles, aí vocês podem ir lá na internet pesquisar depois, eram proibidos, porque eram livros considerados profanos, tá? Imagina hoje como seria se a gente for transferir hoje para a Idade Média, né? Então, dificilmente, por exemplo, digamos assim, um jogo, se tivesse na Idade Média, claro que a gente não vai poder comparar, um Free Fry, por exemplo, você não poderia fazer porque isso seria satanismo, isso seria bruxaria, né? Então não dá para a gente comparar. Então hoje é hoje, nós estamos falando da Idade Média, ok? Bom, ensinavam dentro dos mosteiros metalurgia, agricultura, introduziam novas culturas, foram pioneiros na tecnologia, realizavam descobertas científicas, aperfeiçoavam a paisagem europeia, socorriam os andarilhos e cuidavam dos náufragos. Então era muita coisa, muita responsabilidade para esses monges. Monges, aqueles que viviam nos mosteiros, ok? Daí o nome monástico. Monástico significa uma vida reclusa, aquela vida ali que você não tem muito contato com o público, né, com a população externa. Bom, e aí os monges, se a gente for pensar hoje, aqui você tem uma imagem ali, ó, dos monges de hoje. Ali é o mosteiro de São Bento. E aqui você tem uma imagem dos monges antigos. Okay? Eles estão aqui estudando. Geralmente naquela época, lá no filme, O Nome da Rosa, é muito, muito comum você ver isso. Você tem tipo uma estante, né? Igual essa que a gente tem aqui mais ou menos parecida com essa que a gente tem aqui no estúdio. E lá tem os livros. Os livros naquela época eram bem grandes. E lá eles passavam boa parte do tempo, né, folheando esses livros e estudando. Muitas vezes até manuscriteando, ou seja, eles faziam manuscrito, transcreviam de uma língua para outra, mas só eles sabiam disso, ok? Isso era comum também. Bom, e nos dias atuais? A gente tem mosteiros, a gente tem monges, tá? Nós estamos falando, gente, da Idade Média. Lá por 1.200, 1.300, 1.400 anos. Então faz muito tempo. E hoje? Esses mosteiros ainda existem? Ainda tem monges? Tem. Claro que a gente não vai comparar com a época da Idade Média. Lá eram princípios diferentes. Hoje nós estamos num período atual, né? Nós estamos no século XXI. Então não dá para a gente comparar, ok? E aqui tem uma imagem, ó. Aqui é uma imagem do mosteiro de São Bento, lá em São Paulo. Olha só, tá? Ele é muito grande. Essas construções, gente, elas são comuns.
Geralmente, é uma curiosidade, se você olhar para uma, geralmente você olha para uma outra, de uma outra cidade você vai ver a mesma, basicamente a mesma construção. Por quê? Porque os mosteiros, eles tinham um padrão, tá? Um padrão. Por exemplo, se você pegar aqui, não é mosteiro, mas se você pegar o Colégio das Irmãs aqui em Teresina, né? O chamado Colégio Sagrado Coração de Jesus, você vai ver que ele é assim, ele é feito tipo um quadrado e no meio tem um vão, né? Uma área. É mais ou menos parecido com isso aqui. Por quê? Porque era um padrão europeu. Então, esse padrão que eu chamo era o modelo tinha que ser daquela forma. O Mosteiro de São Bento é um local histórico religioso, que é o que está ali do lado, localizado no Largo de São Bento, no centro da cidade de São Paulo, aqui no Brasil. O local é um conjunto da Basílica Abacial Nossa Senhora da Assunção, do Colégio de São Bento, ou seja, lá funciona o Colégio de São Bento e funciona a Casa dos Monges, e da Faculdade de São Bento. Então, você tem lá, né, a Faculdade de São Bento, você tem o Colégio de São Bento e você tem a casa onde vivem os monges. Então, daí você percebe que é uma estrutura muito grande. Sua estrutura atual começou a ser construída entre 1910 e 1912, a partir do projeto criado pelo arquiteto alemão Richard Brenner. Então, você vê que essas construções, elas são padrão europeu, tá? Não é um padrão brasileiro. Bom, e aí? Aqui nós temos, eu trouxe alguns tipos de mosteiros de hoje, para vocês terem uma ideia e fazer uma comparação. Mas vamos lá. Aqui nós temos o mosteiro da Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz, lá em Itaporanga, São Paulo também, tá? Cidadezinha que fica um pouco distante de São Paulo. Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz. Olha só, gente, é uma coisa enorme, é muito grande. Geralmente nesses mosteiros também funcionam escolas. Por quê? Porque a Igreja Católica, desde a Idade Média, um dos principais objetivos dela, da Igreja Católica, é educação. Então, muitas dessas congregações, que a gente chama de congregações, certo? Como, por exemplo, os monges de São Bento, eles têm um carisma, né? Ou seja, se dedicam quase que integralmente à educação, principalmente das crianças e dos jovens. Aí vem a pergunta, por que, professor Jota? Por que isso? Aí é outra história. A gente teria que ter uma outra aula para conversar sobre isso, tá? Mas vai lá na internet que você vai descobrir, tá bom? Faz essa pergunta lá. Por que que a Igreja Católica se dedica à educação, sobretudo das crianças e dos jovens? Tá bom? Dá para saber. Aqui nós temos, e não poderia deixar de trazer, né? Um tipo de mosteiro que fica aqui no Piauí, em Floriano. Ah, professor, mas aqui no Piauí, aqui em Teresina, tem mosteiros? Tem. Não é com essa dimensão lá do Mosteiro de São Bento, não é. Mas tem. Nós temos monjas, né, pessoas, mulheres, que vivem nesses mosteiros, tanto aqui em Teresina, como lá em Floriano e outras cidades aqui do Piauí. Aqui é o mosteiro, né, que fica na cidade de Floriano. A cidade de Floriano tem as monjas concepcionistas, é o nome da congregação delas, o nome que elas recebem. Foi fundado no dia 11 de fevereiro de 1995. O Mosteiro da Imaculada Conceição, por Divina Providência, o nome do mosteiro. Reúne monjas fervorosas e dinâmicas que residiam no mosteiro dedicado a Santa Beatriz em Floriano. Ok? Então você tem lá um local, lá em Floriano, é um mosteiro onde vivem essas mulheres dedicadas à vida cristã. Geralmente são jovens e mulheres que se dedicam muito à vida enclausurada. O que é a vida enclausurada? É aquela vida em que você não tem muito contato com a população externa. Então a vida, geralmente, de um monge é dentro ali do mosteiro. Aí você deve estar pensando, eu não tinha coragem de fazer isso. Gente, ó, nós estamos falando de concepções, nós estamos falando de pessoas que fazem opção de vida, tá bom? Agora não vai chegar aí para sua mãe, para o seu pai, e dizer assim, mamãe, agora eu vou querer ser monge, eu vou querer ser monja, porque a aula do professor JJ me convenceu a isso. Não, isso é uma questão que é uma opção de vida. Você não vai optar agora, talvez lá para o futuro,
é que você faça isso, mas é uma opção de vida. Ah, professor, mas elas permanecem lá? Sim, permanecem lá, tá? Elas plantam, elas cuidam delas mesmas, muitas delas são enterradas ali mesmo quando vêm a falecer, tá? Toda a questão da comida é tirada ali. Então, elas saem, por exemplo, para um mercado? Saem, tranquilo, sem problema. Mas não é como a gente que tá ali vivendo todo dia ali na rua, né? Vai no supermercado, vai no shopping. Não, elas não fazem isso. A vida delas é ali dentro dos mosteiros, ok? Aqui nós temos, aqui em Teresina, olha só, em Teresina, o chamado Carmelo de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, né? Esse é o nome do Carmelo, localizado no bairro Angelina, na zona sul de Teresina, ok? Aqui é o Carmelo. E aqui também vivem o que a gente chama de irmãs carmelitas. Elas são dedicadas a essa vida reclusa, essa vida monástica que eu já falei. Aqui em Teresina. Aqui em Teresina. Tá ok? Muita gente não sabe disso, porque geralmente não tem uma divulgação, né? Não é como o comercial do Carvalho Super, né? Ou do Açaí, ou do Mateus, não. Eles não fazem esse tipo de propaganda, elas são muito reclusas. Mas aqui em Teresina tem sim essas pessoas, essas mulheres que se dedicam à vida monástica, ok? Elas dificilmente saem dali. Aposto que na cabeça de vocês deve estar perguntando o seguinte, mas eu posso visitar? Pode, você pode. Você não vai ter muito contato com elas, ok? Porque até para falar, elas falam através de uma gradezinha. Mas você pode visitar, você pode ir lá na igrejinha, na igreja do Carmelo, pode visitar tranquilamente, tudo bem? Aí, gente, olha, vem o nosso desafio. Lembra que eu falei no início da aula sobre o nosso desafio, que seria uma pergunta. E essa pergunta está aqui. O que eu quero que vocês façam? Eu quero saber se vocês vão cumprir esse desafio. Você vai pesquisar na internet e responder a seguinte pergunta. Aquela pergunta que eu fiz lá no início da aula. Por que as decisões da Igreja Católica, aí eu coloquei Santa Inquisição, na Idade Média eram tão inquestionáveis? Por que essas decisões não poderiam ser questionadas? Tá? Hoje a gente questiona, vocês devem questionar até a mãe de vocês ou o pai de vocês, né? Quando sua mãe manda você fazer alguma coisa, você diz, mas por que eu tenho que fazer? Você questiona. Agora imagina aqui que não poderia ser feito nenhum tipo de questionamento desse tipo. Tá? Vinha alguma coisa lá, alguma ordem não poderia ser questionada. Imagina. Então, aqui logo depois da aula, você pode pesquisar. Tira um tempinho aí, pesquisa, anota lá no seu caderno, pode colocar lá na plataforma, no móvel, para o seu professor, né, o professor Pinheiro, ele vai dar uma olhadinha, corrigir, e aí fica lá. Beleza, para você poder ter essa noção e tentar responder essa pergunta. Olha só, quando você for pesquisar, cuidado, porque tem muita informação que às vezes não é verdadeira. Então você tem que fazer um filtro aí, né, para saber realmente, a partir daquilo que eu falei, a partir daquilo que a gente estudou aqui, para você saber realmente se aquilo é verdadeiro ou não. E aí o que acontece, gente? Quando você pesquisa na internet, você tem que ter certo cuidado exatamente para isso. Mas é bom, porque aí você vai tomando mais informações, você vai percebendo cada vez mais e vai, claro, se munindo de tantas informações que tem aí. Então, façam isso, façam o desafio, eu quero ver. Beleza? Quero ver e coloca lá o professor Pinheiro lá no móvel para ele corrigir. Tudo bem? Gente, olha, é muito bom estar com vocês. A gente ainda vai se ver ainda. Detalhe, cuidado, eu sempre alerto isso. A pandemia ainda está por aí, tá? O vírus está circulando, tá? Ele não é igual aquele que fica lá paradão, não. Ele está circulando por aí. Então, muito cuidado, aquela precaução de sempre. Usar máscara, usar álcool em gel e se cuidar, tudo bem? Beleza, então? A gente se vê na próxima aula. A gente vai se encontrar ainda, tudo bem? E aí, tchau, tchau, um abraço.